Sejam todos muito bem-vindos. Que prazer estar falando com vocês. Deixa eu só tirar aqui do 5G e colocar aqui a internet de casa. Sejam todos muito bem-vindos, terapeutas. É um prazer estar falando com vocês aqui diretamente dessa live Por Detrás do Sintoma, esse quadro que acontece todas as segundas-feiras às 21 horas. Então, estamos aqui ao vivo para falar sobre isso, por detrás do sintoma. E o sintoma de hoje que a gente vai estar investigando aqui em conjunto com você, terapeuta, seja você que está me assistindo agora, ou seja você que esteja me assistindo depois, né, no replay, o sintoma que nós vamos estar falando nessa live é sobre a questão da enxaqueca. Como que a gente consegue ajudar o nosso paciente depressivo, ansioso que está sofrendo com enxaqueca? Se o seu paciente está com enxaqueca, esse pode ser o sinal que você está precisando. Assista essa live do início ao fim, que aqui eu vou estar mostrando exatamente o porquê que acontece a depressão, com características de enxaqueca, a enxaqueca que traz depois de uma crise de ansiedade, ou até mesmo aquela enxaqueca que fica o tempo todo no seu paciente. Então, se você imagina que você é reikiana e você vai atender um paciente, aí o paciente chega, diz para você: eu estou cheio de enxaqueca, não sei o que fazer, e você tem nas suas mãos uma ferramenta que pode ajudá-lo, é sobre isso que a gente vai falar. Sobre a gente conseguir perceber qual a ligação da ansiedade e da depressão com a enxaqueca e como você, terapeuta, consegue ajudar o seu paciente que está sofrendo com enxaqueca. E quais são os sinais também de que isso é um sinal maior de que ele está sofrendo de depressão e de ansiedade. Então, é um pouquinho disso que a gente vai estar falando aqui hoje. Então, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar falando com vocês. Bem, boa noite, Isabel. Boa noite, Ana Fontes. Vão dizendo aí quem está me assistindo, coloque aí o seu nome da cidade onde você está assistindo essa live. É um prazer estar confraternizando aqui com vocês. E como eu costumo dizer, essa live ela é feita para te ajudar, para ajudar você que deseja ser um terapeuta especialista no tratamento da ansiedade e depressão, que deseja ajudar o seu paciente a ter melhores resultados, a fazer com que a vida dele possa ser alterada, né? Eu falo muito sobre isso, sobre a gente tirar aquele paciente, aquele estado de inércia em que a gente, por mais que a gente atenda, às vezes a gente não traz um resultado necessário. E muita gente acaba passando por isso quando vai atender um paciente que está com ansiedade ou está com depressão e chega para você no seu consultório com uma outra queixa. E você diz: bem, essa queixa que ele está sentindo, essa queixa tem que ter alguma coisa por trás. E quando a gente vai alinhavando, a gente sempre descobre que sim, existe algo por trás. Boa noite, Cláudia de Baião, seja bem-vinda, Cláudia. Então, hoje aqui a gente vai entender um pouquinho disso, das causas emocionais e psicológicas, né, que estão por detrás da enxaqueca, o porquê que a enxaqueca acontece, o conflito ativo e a fase de reparação desse paciente, como que a gente consegue perceber se ele está numa fase ativa de conflito ou numa fase resolutiva, tá? Numa fase de reparação, entender quais são os padrões por trás do conflito, a gente vai entender e aprender a identificar, quero mostrar para você como identificar e como descobrir e resolver a enxaqueca do seu paciente. É um pouquinho do que eu trouxe aqui hoje nesse quadro por detrás do sintoma. Quero aproveitar nesse momento e pedir, se você ainda não segue o perfil, aproveita e já segue o perfil, segue o canal também. Não esquece de compartilhar com quem necessita, mas mais do que isso, eu vou pedir para vocês já sugerirem aqui sintomas que vocês gostariam de saber, o que está por trás desse sintoma para eu estar trazendo para a próxima semana, na próxima segunda-feira, tá bom? Boa noite, Antônio, seja bem-vindo. Então, a gente vai iniciar aqui falando um pouquinho sobre isso da enxaqueca. E a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é que existe uma causa emocional, sim, da enxaqueca. A enxaqueca ela pode dar de várias formas e várias partes da cabeça e a gente conseguir compreender melhor o que está acontecendo com aquele paciente, ou por que ele está com aquele processo de enxaqueca de acordo com o que ele está com o que está passando na vida daquele paciente emocionalmente. Mas muitas das enxaquecas que a gente vai encontrar em consultório estão na fase reparativa. Então, daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês o que é essa fase reparativa. Mas o que a gente vai estar olhando? Boa noite, Alda. Boa noite, Cássia. O que nós vamos estar olhando é que a dor de cabeça, na maioria dos casos, ela é simétrica. O que é simétrica? Ela começa atrás da cabeça e vem em explosão para frente. Mas existem alguns casos que a gente tem enxaquecas temporais, enxaquecas frontais, e cada uma delas, né, as daqui da trás da nuca, em formato de capacete, cada uma delas está relacionado muito com
o escudo que foi acionado. Se você não sabe ainda o que é escudo, é sinal que você precisa me seguir para você entender um pouco mais sobre os escudos emocionais e como que essa ferramenta pode mudar a sua prática terapêutica, como que você pode ser o terapeuta mais recrutado aí da sua cidade, quando você sabe da onde que vem a origem dessas emoções e o que elas fazem com sintomas físicos, tá bom? Então, continuando aqui um pouquinho para vocês, a gente precisa entender que a enxaqueca ela vem de um conflito de desvalorização. A maior parte das vezes, aquela pessoa que está ali na frente do seu atendimento, no momento do atendimento, ela está tendo a intelectualidade dela colocada em causa. Ou seja, ela chega para o atendimento e dentro do campo dela, a gente tem vários tipos de campo e para você, terapeuta, é importante você entender em que campo, em qual área que esse paciente está sofrendo aquela questão emocional. Existem, por exemplo, imagina que seja por conta do meu trabalho. E no meu trabalho, constantemente eu estou sendo desvalorizada, eu estou sendo colocada à prova. Parece que eu sou burra, parece que eu não tenho capacidade. O meu patrão olha para mim como se eu não conseguisse fazer nada direito. Então, é na área do trabalho. Mas também pode ser que seja na sua casa, que as pessoas que estão à volta do seu paciente estão diminuindo ele intelectualmente. Vocês sabiam que isso acontece muito entre irmãos? Principalmente até a fase adulta, viu, gente? Tem pacientes, quantas vezes eu não atendi pacientes que têm conflitos diretos com os seus irmãos, que o irmão trata ele como se ele fosse menor, ou que tem a sensação de que o irmão é sempre posto como maior, como mais inteligente, como mais rápido, como mais forte. Isso vai fazer com que o seu paciente passe, então, a ter crises de enxaqueca. E eu vou falar para vocês hoje, vou revelar quais são os pontos que a gente tem desse paciente, quais os pontos que a gente toca nesse paciente para aliviar esse processo de dor de cabeça, se for o caso dele, tá? Então fica comigo até o final que eu vou estar explicando isso para vocês. Então é importante a gente perceber que quando ele tem uma diminuição intelectual, quando ele está passando por que muitas pessoas em processo de escola, de faculdade, acabam desenvolvendo enxaqueca? Quando elas sentem que elas não são capazes de auferir mais conhecimento e que, ao olhar da turma, elas estão sendo inferiores, estão sendo colocadas à prova, ou até o próprio olhar delas faz com que elas comecem a olhar e pensar, pô, eu não estou conseguindo estar à altura, eu não estou conseguindo mostrar a minha capacidade, e aí eu começo a me desvalorizar intelectualmente. Por isso a cabeça é onde eu tenho os pensamentos, é onde eu tenho a minha maior exposição, é onde eu tenho todos os meus sentidos, né, à mostra, onde eu não consigo disfarçar que eu não estou me sentindo que eu estou me sentindo insegura. Então é muito importante a gente conseguir entender essa redução intelectual. Mas quero que vocês tenham atenção numa coisa: não é só redução intelectual. A enxaqueca ela pode vir de uma redução moral. Quando alguém diz que você não é alguma coisa também, quando alguém envergonha você. E daí, como que você vai entender essa enxaqueca do seu paciente? Por exemplo, processos em que você é desvalorizada publicamente, essa paciente vai desenvolver alguma coisa na parte da face. Normalmente, o que ela pode desenvolver? Uma rosácea na cara, porque ela fica toda vermelha, ela sente que ela precisa se proteger, né? Então, ela pode desenvolver também um processo de melasma. Se ela for humilhada publicamente, facilmente essa paciente, além da enxaqueca, você vai olhar e ela vai ter pequenas manchinhas castanhas na pele. E aí, automaticamente, a gente sabe que ela passou por um processo de desvalorização. Então, quando você olha para o seu paciente, você já consegue ter essas informações básicas para poder ajudar essa paciente e dizer, olha, a sua enxaqueca vem num conflito de desvalorização pessoal, moral. Por quê? Porque a gente tem sintomas, sinais físicos aparecendo para a gente. Se não tem esses sinais físicos, a gente vai precisar investigar. Mas quando a gente tem esses sinais físicos que a gente olha, a gente já sabe que aquela paciente está passando por não só a enxaqueca que ela veio ser tratada, mas também tem outras questões e outros quesitos que ela está trazendo, faz com que você tenha mais certeza no diagnóstico, tá bom? Cláudia disse, o meu marido tem, mas são momentâneas, tipo, nem um minuto dura. Dói muito, tipo, aperta e logo liberta. Então, Cláudia, isso é aquelas pressões, né? Aí a gente vai entender
se é uma pressão de vasodilatação, ou seja, se é a própria irrigação sanguínea que dá aquela pressão forte, depois solta e relaxa. E daí, se isso acontecer, além de pode ser uma obstrução do nervo vago, mas a gente tem um outro fator que pode estar acontecendo aí. Deixa eu só pinar aqui a sua mensagem. Fixar, né? Porque pinar aqui em Portugal é outra coisa, gente, desculpa. Então, quando a gente coloca essa pressão que vem sanguínea, pode ser um conflito de desvalorização paterna. Então, se o pai tem, normalmente a sanguínea tem mais origem paterna do que materna, mas se o pai tem muita pressão e se cobra muito dele um certo tipo de postura ou resultado, ele pode sofrer essa questão mais ligada de irrigação sanguínea que causa essa pressão. Vai me dizendo aí se é sobre isso que eu acabei de dizer, tá? Então, o que é importante a gente conseguir compreender aqui é que, de acordo com a situação que o seu paciente chega, nunca é só sobre o que está acontecendo naquele momento. A questão é que a maior parte dos terapeutas olha para o paciente e pensa assim: ok, ele chegou com essa dor e eu vou resolver essa dor. Ele chegou com esse sintoma e eu vou resolver esse sintoma. E eu sempre peço para vocês, principalmente os terapeutas que estão aqui em formação, biomicrohertz, né, os terapeutas biomicrohertz, para quê? Para vocês olharem de fato para tudo o que está acontecendo com o paciente, não só aquele sintoma que ele referiu. Quando você olha só o sintoma que você referiu, você vai conseguir tratar só o sintoma, mas sabe qual é o problema? Vamos pensar numa canalização de água. Se eu estou com vazamento de um lado, visível, mas do outro também tem um pequeno vazamento, se eu conserto esse vazamento, a água, com a força dela, vai criar um outro fluxo que vai romper um outro lugar para sair água. Ela vai precisar sair. Por quê? Porque você ainda não resolveu esse caminho da água que está em excesso. Então, quando a gente está falando com um paciente, nós precisamos conseguir compreender o que está acontecendo com ele, porque senão você vai resolver isso hoje, ele vai voltar para a casa dele e vai voltar a ter um problema. E daí, quando você vê, o problema que ele está é porque é o mesmo. Você até ativou ainda mais, porque você não foi na origem de forma direta. E daí continua acontecendo, tá bom? Cláudia disse sim, o pai sempre foi mais rígido. Então, pode ser essa pressão paterna sobre resolução, e se você perceber, Cláudia, é importante ver se quando ele tem essas questões com o pai, ou uma conversa com o pai, seja por telefone, uma mensagem que chega, se ele tem uma maior tendência a ter esse tipo de dor de cabeça, que a gente está falando de um tipo específico, tá? Então, continuando aqui, um pouquinho, gente, vai dando gosto aí na live para poder impulsionar ela para mais pessoas verem, tá? Bem, continuando, então, se a gente está falando de essa sensação, né, de que o paciente passou por esse conflito de desvalorização moral e intelectual, se ele passou uma sensação de injustiça. Gente, sensação de injustiça pode trazer aquelas enxaquecas, mas sabe aquela enxaqueca que você não consegue acender a luz? Que você só quer ficar ali no escuro? E por que a gente tem uma tendência de só querer ficar no escuro quando a gente está com enxaqueca? Principalmente o paciente depressivo, quando ele tem processos de enxaqueca, ele vai ficar com a luz apagada. Ele não vai querer ser visto. A gente tem que lembrar os princípios do nosso corpo, a relação de sobrevivência que nós temos com todos os sintomas que acontecem na nossa vida. Então, no instinto de sobrevivência, me diz que se eu estiver no escuro, eu estou protegido, certo? Se eu estiver no meu lugar, no canto e no escuro, eu estou protegido. Se eu estiver no escuro e exposto, eu estou em perigo. Mas veja, o paciente com enxaqueca, ele não vai apagar a luz da sala e ficar ali, ele vai para um canto mais recolhido e ficar lá quieto, deitado. Por quê? Porque é uma sensação de proteção que ele precisa. Ele não quer enxergar aquilo que já está sendo difícil de ser visto. Então, muitas vezes, existe uma sensação de injustiça por trás, de que alguém fez algo que prejudicou esse paciente. Esse também pode ser um motivo emocional para o seu paciente entrar em enxaqueca. E a gente tem que conseguir entender o porquê que isso acontece. Então, eu dei aqui o exemplo para vocês, a injustiça, ela vai muito trazer para a gente o sentido, o escudo de desproteção. E no escudo de desproteção, o seu paciente normalmente vai ter tendências mais de ansiedade até mesmo do que de depressão. Então, quando a gente consegue compreender o que isso quer dizer,
como que a gente vai tratar, como eu vou explicar daqui a pouco como que vocês vão fazer se o paciente de vocês tiver enxaqueca, vai ajudar, vai potencializar a melhora do paciente. E existem vários caminhos para a gente ajudar o seu paciente com enxaqueca. O mais comum será vocês acharem que a questão do que ele precisa fazer para resolver o sintoma seja um caminho. E aí, normalmente, o que a gente indicaria para ir mais rápido, para melhorar, além da gente fazer o processo que eu vou ensinar hoje aqui vocês fazerem, é indicar um fitoterápico, que eu também no final vou falar, para vocês terem uma resolução um pouquinho mais imediata. Então, vai ficando por aí que eu vou explicar essas duas coisas que nós vamos fazer. Então, quando a gente fala sobre esse senso de justiça, essa sensação, essa pressão para ter sucesso, essa pressão para ter tudo de uma forma perfeita, o paciente que sofre muito com coisas, eu tenho que fazer tudo da melhor forma possível, eu tenho que ser o mais rápido possível, acaba desencadeando essas dores, tá? Eu estou olhando para vários sítios, porque eu tenho a câmera num sítio, a câmera do telemóvel em outro, então eu fico olhando assim para ver se eu olho para todos vocês. Se eu estiver falando muito rápido também, gente, por favor, falem para mim que eu diminuo o ritmo da voz, tá? Então, vou trazer aqui um exemplo prático para vocês conseguirem perceber. Vamos imaginar que uma empregada de escritório, uma pessoa que trabalha no escritório, ela está enfrentando estresse todos os dias, certo? Todos os dias durante a semana ela está ali sentindo que está dando o seu máximo. Aí, quando chega no dia de descansar, no sábado e no domingo, aí o que acontece? Ela entra num processo de enxaqueca. Poxa, agora que ela podia descansar, ela entra num processo de enxaqueca. O que aconteceu? O corpo dela entrou numa fase reparativa. Então, quando a tensão dela diminuiu, ela acabou tendo o processo de enxaqueca. A enxaqueca, muitas vezes, vai ser um conflito de reparação, uma fase de reparação, e por isso a enxaqueca, tá? Por acaso não é qualquer altura do dia, às vezes até a conduzir. Pode estar a pensar no pai logo que possa, vou lhe perguntar. Ok, Cláudia, faz muito bem perguntar, tá bom? Então, o que a gente precisa entender? Que existe um conflito ativo e uma fase de reparação antes da gente poder pensar no tratamento. O conflito ativo significa que, durante esse conflito, né, há uma limitação funcional e uma redução celular. Ou seja, aquele paciente vai ter uma redução da própria irrigação sanguínea, da própria situação que ele está encontrando, para que o corpo dele possa sobreviver melhor. Ele não vai querer pensar nos problemas que estão atacando, porque ele tem que resolver. Então, um conflito ativo, a enxaqueca é menos propícia. Por isso que na fase de reparação, que é a fase em que eu paro, ok, eu já dei o meu melhor, eu já entendi que talvez as pessoas estejam achando que eu sou burra, que eu não sou capaz, o que isso, o que aquilo, pode trazer daí o sentimento de que eu preciso resolver, que vai resultar em dor de cabeça. Por quê? Porque há uma fase de reconstrução dos tecidos, que vai ter inchaço e uma pressão maior sobre o periósteo, tá? Então, isso é importante para vocês entenderem o porquê que às vezes traz essa enxaqueca. Depois, então, agora a gente vai identificar quais são os padrões e como que a gente consegue identificar qual é o padrão daquele paciente. Aí eu quero que vocês anotem algumas perguntinhas, e se vocês não tiverem aí papel e caneta, voltem essa live nesse tempo, ó, nos minutos 18 e 16, porque eu tenho algumas perguntas para ajudar vocês a identificarem o que está acontecendo com o paciente de vocês. Pergunta para ele o que está deixando ele em tensão, o que deixa ele tenso, preocupado, o que tem trazido tanta preocupação para ele, tá? E depois você pergunta também para ele assim, para quem que você tem demonstrado que você está tenso? Ou seja, dentro do seu ambiente de trabalho, você segura e não mostra que você está tenso? Dentro do seu ambiente de casa, você mostra essa tensão? Né? Quem te deixa tenso? E aonde você está colocando essa tensão? E por último, a gente pergunta para ele também, eu estou contando só com o meu desempenho? Tudo o que está acontecendo nesse momento precisa que seja eu a resolver? Porque isso vai mostrar o nível de preocupação do seu paciente. Então, são algumas perguntas que vão fazer com que a gente consiga perceber se ele acha que ele é o resolvedor de tudo, se ele acha que ele é a única pessoa que pode resolver aquilo. Por exemplo, uma mãe que seja mãe solo e que sente que tem que resolver os problemas do filho, porque o pai
só gerou mesmo, mas cuidar que é bom nada, sumiu e não está nem aí para o filho, faz com que ela se sinta sobrecarregada e ela comece a querer pegar o papel da paternidade também. Ela vai começar a querer fazer, desempenhar o papel do pai. E isso pode trazer para ela uma sobrecarga, uma tensão, uma rigidez que faça com que ela se cobre automaticamente, que ela não pode falhar, eu não posso falhar, eu tenho que dar conta de tudo isso. E sofrer também de enxaqueca. Tá? Então, essas são algumas questões que fazem com que a gente consiga perceber. E a gente pode perceber também se é uma relação transgeracional, se isso já está vindo do antes, tá? Se isso já vem de outras questões. E a partir do momento em que a gente descobre se isso já está vindo de antes, essa preocupação, a minha avó já tinha, a minha mãe já tinha, é uma preocupação de mãe solo, toda a minha família teve, então eu sinto que eu preciso carregar essa energia. Se a gente consegue perceber isso, a gente tem que quebrar isso de alguma forma, né? E a gente tem que começar a perceber o que a biomicrohertz pode ajudar o seu paciente. Então, se vocês ainda não sabem, né, eu acho que quase toda a gente sabe aqui, mas a biomicrohertz é uma técnica que ela vai usar, então, microlesões causadas através do nervo vago e do sistema nervoso periférico para encontrar primeiro quais são os ductos emocionais bloqueados do seu paciente e depois ocasionar microlesões de forma a trazer resolução e regeneração celular dos conflitos, fazendo com que os órgãos afetados não sejam, então, desenvolvidos e que não faça com que ele tenha os sintomas físicos associados da depressão e da ansiedade, e não só, de outras doenças também, mas aqui a gente fala de depressão e ansiedade. Então, quando a gente olha para um paciente com enxaqueca, a gente já sabe que esse paciente com enxaqueca ele tem um conflito emocional. Como que a gente percebe se esse conflito emocional está trazendo também um processo depressivo? Entendendo a rotina desse paciente. O que mais que está acontecendo? O paciente está tendo vontade de se isolar, não tem mais motivação para coisas que antes ele tinha. Um paciente tem as suas emoções descontroladas. É um paciente, principalmente a oscilação de humor, está muito ligada a S3, a hipófise. Então, pode estar ligado também com a situação que ele está passando. É desregulação hormonal, então a gente já sabe, hormonal não, é emocional, então a gente já sabe que tem uma propensão para ser um processo depressivo. Já se ele tem enxaqueca, depois de ter crises de ansiedade, onde ele tem taquicardia, onde ele tem suores, onde ele tem tremores, onde ele sente que a vista escurece, né, principalmente vertigem, aí a gente já está falando, ou por exemplo, secura vaginal, se for mulher, calores pela pele espalhado também podem estar ligados com dores de cabeça, e daí está ligado no M3, que é a glândula suprarrenais, e é um processo de enxaqueca também que pode vir aqui e está trazendo para o seu paciente ansiedade e depressão. Então é importante a gente conseguir compreender qual é a ligação da enxaqueca com a ansiedade, com a depressão. E se seu paciente que está aí com enxaqueca, se ele tem crises de ansiedade, se ele tem crises depressivas, né? Em qual estado que ele se encontra. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora? Perceber um pouquinho desses pontos que podem estar afetados e quais os caminhos para você poder ajudar o seu paciente aí nesses últimos minutinhos. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aí, que eu vou estar respondendo com todo carinho, tá bom? E se você estiver assistindo no replay, também pode colocar aqui embaixo. Então, essa dúvida que eu vou fazer questão de estar explicando. Então, a primeira coisa que a gente vai entender, a gente falou aqui de quais são as causas da enxaqueca, a gente falou de quais o porquê que o paciente pode entrar no processo de enxaqueca, diminuição intelectual, injustiça, e agora a gente falou também de como identificar e se é uma fase ativa ou uma fase de reparação, e agora nesse momento a gente está falando de qual caminho que você, terapeuta, vai precisar olhar para o seu paciente e ajudá-lo a seguir. Então, claro, se você não tem acesso a biomicrohertz, você vai precisar usar alguma coisa que possa ser válido para o seu paciente, que possa trazer um entendimento para o seu paciente e ajudá-lo. Então, a primeira coisa que eu vou dizer é isso, é para que se você não conhece a biomicrohertz, quais são os pontos que você precisa estimular nesse paciente. A gente sabe que se o paciente está com enxaqueca, só para enxaqueca, existem outros, a gente sempre tem que entender o mapa individualmente de cada paciente, perceber quais são os outros ductos emocionais que estão obstruídos. Mas a gente falando de hipófise, tá? Aqui, ó, a gente está falando do S3.
O S3, quando ele está obstruído, ele vai fazer essa questão da irritabilidade, oscilação de humor. Ele pode transformar o seu paciente num paciente que tenha TOC ou POC, tá? Transtorno obstrutivo compulsivo. Ele pode transformar o seu paciente, até nos pensamentos repetitivos, dominantes, pode acontecer com o seu paciente. Essa oscilação de humor é algo bastante forte, para além das enxaquecas, tá bem? Aqui nesse ponto. Assim como a questão do sono dele também pode ficar desregulada. Já se a gente estiver falando de pacientes que tenham mais propensão para ansiedade, a gente pode ter aí a M3, que é as glândulas suprarrenais. Eu vou mostrar aqui para vocês entenderem, mas o M3 fica aqui no meio da perna, tá? O S3 fica aqui e o M3 fica aqui. E aí esse paciente pode ter uma questão do calor do corpo que sobe e desce, uma sensação de calafrio, uma depressão em si também pode estar muito ligada ali com a M3, além da ansiedade, depressões e ansiedades em conjunto, conjugados, fazendo com que esse paciente tenha ali as oscilações dos níveis hormonais dele. Por quê? Porque as glândulas suprarrenais que estão afetadas. Então, a gente teria também o estímulo do M3, aqui do meio da coxinha da perna. Mas, para além disso, você, terapeuta, né, que tem outras questões aí, que tem outros métodos de trabalho, a primeira coisa que a gente tem que entender é qual é a origem, que foi o que a gente fez, entendeu? Por que que o paciente desenvolveu a enxaqueca. A gente percebeu qual a ligação dela com a depressão e com a ansiedade, para perceber se o seu paciente tem depressão e ansiedade, e a gente agora precisa trazer um tratamento para esse paciente, né? Uma fase 3, como eu costumo falar sobre a importância do atendimento trifásico. E nessa fase 3, que é o paciente vai sair do seu consultório e ele precisa ter uma resolução ali, você vai indicar para ele, por exemplo, tomar água com arruda, enquanto ele está no processo de tratamento. Porque a água com arruda ajuda a diminuir a enxaqueca, ajuda esse paciente a se acalmar, assim como se colocar também a própria folha de hortelã e pedacinhos de gengibre para ajudar ele nesse processo, enquanto ele está passando por esse processo de tratamento. Para quê? Para potencializar e ele não precisar ir buscar no medicamento a resolução do conflito mais imediato, né? Se você não tem acesso a biomicrohertz. Se você tem acesso, a gente vai fazer a microlesão no S3, no ponto em que está. Então, a gente põe a mão na fronte do lado direito ou esquerdo, tá? Aqui vai tanto fazer a parte que você faz, e vamos fazer um movimento de pinça em cima do S3. Depois empurramos e batemos, tá? Para que a gente consiga fazer com que esse canal seja desobstruído e esse paciente volta a ter um fluxo de sangue ativo, um fluxo, ou seja, a própria irrigação que acontece através do vaso, né, do nervo vago e do sistema periférico ativado novamente, fazendo com que ele possa voltar a sentir essa vitalidade do corpo dele sendo reconstruído. É claro que aqui a gente tem um pontinho que é um ponto que eu aqui nessa live não consigo ter, e nem você que está aí, terapeuta que não seja um terapeuta biomicrohertz, que é qual é o áudio que eu coloco para promover e estimular esses tecidos desse paciente, porque para cada escudo afetado, tem uma frequência sonora que liga essa estação. Vamos imaginar que você quer ouvir uma música clássica. Agora eu quero a ajuda de todo mundo. Não, vamos colocar que eu quero ouvir uma música pop. Qual é a rádio aqui em Portugal que se eu quiser ouvir uma música da moda, eu coloco? Escrevam aí para mim, senão eu não falo mais não. Não ajudo mais no próximo ponto. Escrevam aí para mim. Qual é a rádio que vocês ouvem quando vocês querem ouvir uma música que está na moda agora? Que toca mais mexida um pouquinho. RFM. Pronto, Karina. Obrigada, viu, Karina? RFM. Se eu quero ouvir uma música mais mexida, eu vou ouvir RFM. Mas se eu quero ouvir uma música lá dos anos 80, alguém sabe uma rádio que eu possa ouvir aqui em Portugal que passe músicas mais antigas que eu possa escutar? Take on me, take on me. Se eu quiser ouvir essa música, qual é a rádio que eu tenho que colocar? Ou se eu quiser ouvir um Billie Jean, What My Love, M80. Ótimo, Karina, obrigado por estar aí me ajudando, tá? Então,
eu tenho que mudar a frequência. Porque uma vai me dar um tipo de música e outra vai me dar um outro tipo de música. É isso que a Biomicrohertz faz. Obrigada, Sônia, também por ter trazido a M80. É isso que a frequência faz com o paciente. Eu estimulo, mas eu tenho que colocar novamente os órgãos na frequência da vida deles, na frequência da cura e não na frequência da doença. Porque existe sim uma frequência que liga a nossa saúde e que liga a nossa doença. Tanto que se eu estiver pensando em uma coisa negativa o tempo todo, a chance de acontecer uma coisa negativa não é maior? Parece que eu vibrei, eu trouxe essa energia, porque de fato eu sintonizei essa frequência. Então, quando a gente faz o processo de cura, a gente faz também essa ativação junto com esse som de frequência, que é uma frequência específica para aquele tipo de escudo, tá bom? Então, esse é um dos processos. Depois do S3, a gente teria o M3, que é a glândula suprarrenais, que também poderia ser estimulada para dores nas costas. E aonde que fica esse M3? Vou levantar aqui e mostrar as minhas pernas para vocês. Olha que lindo. Aqui, ó, nessa parte da perna, deixa eu ver se vocês conseguem ver todo mundo. Aqui, ó, exatamente aqui, tá? Um palmo acima do joelho. Nesse pontinho, será nesse ponto que eu faço o processo de estimulação, ou seja, 3 respirações em círculo, depois eu empurro, posso empurrar assim. Para que eu empurro? Para ativar essa área e depois eu dou pequenas batidinhas para estimular essa regeneração. Como que isso acontece? Vai ser chamado todo o meu sistema de defesa para dar uma varredura ali, para perceber o que está acontecendo e reativar esses órgãos caso eles estejam danificados, como é o caso de uma pessoa que está, então, processo de enxaqueca. Então, a gente vai fazer o quê? Nós vamos estimular pequenos pontos que têm uma ligação direta com o nosso sistema neural e que vai fazer com que a gente diminua essa enxaqueca, podendo erradicá-la da nossa vida. Fez sentido para vocês aqui o que eu disse? Sim, vão colocando aí para mim. Cidade FM, Renascença, M80, muito bom. Cláudia disse assim, ele transpira de noite, deixa eu ler aqui, ele transpira de noite. Ele transpira muito de noite, deve ser isso sim. Tem muita alergia em qualquer parte do corpo, do nada logo aparece, mas isso há algum tempo, tipo 2 anos. Tem um tratamento sem dúvida. Ó, Cláudia, aqui nós temos 2 sintomas bem interessantes até para fazer uma live para a gente depois. A transpiração mostra insegurança, tá? De alguma forma é eu querendo afastar algo que está me fazendo mal. Principalmente se essa transpiração ela tiver um cheiro mais forte. Quanto mais forte, maior é o perigo que o meu corpo está entendendo que ele está passando. A transpiração, a sudorese noturna, ela está muito relacionada. Eu não estou me sentindo tranquila no meu território, seja um território profissional, seja um território em casa, seja um território pessoal dele mesmo comigo mesmo, com ele próprio. Então é importante a gente conseguir compreender isso. E depois, a alergia. Aí, terapeutas, meus lindos terapeutas biomicrohertz, escrevam aí o que significa alergia aí para ajudar a Claudinha. Aí, principalmente a turma 4, coloque aí para mim, por favor, o que é a alergia. Processos alérgicos, eu falei agora há pouco sobre os processos alérgicos, e na live da semana passada, da segunda-feira, eu falei sobre os processos alérgicos também. Os processos de alergia vão mostrar desproteção. Então, se a gente está falando de transpiração, e a gente já sabe que transpiração é para afastar mais processos alérgicos, a gente está demonstrando claramente, quer dizer, esse paciente está demonstrando claramente que ele está passando por um processo de desproteção, de se sentir inseguro, de se sentir injustiçado. Trazendo as 3 referências que você me trouxe, é claro que eu sempre iria consultar aqui a Biomicrohertz, fazer o mapa dele, a varredura inteira do corpo, mas como que você acabou de trazer para mim, desde o início dessa live, eu acredito que possa vir dessa origem paterna, de eu me sentir injustiçado com alguma ação que papai fez, com alguma forma de falar que papai fez, mas que eu não consegui pôr para fora. E agora eu quero afastar esse mal de mim, esse sentimento que eu tenho, tá bom? E pode ser que esse sentimento começou muito antes desses 2 anos, mas ele ficou ativo quando voltou a ter uma frase que veio de papai ou alguma situação que aconteceu e que fez com que ele voltasse a sentir isso, tá bom? Fez sentido então para vocês todos?
Gente, foi um prazer estar nessa live com vocês hoje. A gente começou um pouquinho mais para além do tempo, estamos a terminar um pouquinho mais tarde hoje, porque teve um problema de luz aqui em casa, então não consegui terminar antes. Mas se você ainda não segue o perfil, aproveita e já segue o perfil. Aqui eu ajudo você a ser um terapeuta especialista no tratamento da ansiedade e depressão. Então aproveita, já segue o perfil, compartilha com os coleguinhas que você sabe que estão precisando ouvir sobre isso e será um prazer estar ajudando vocês aqui dentro desses conteúdos, tá bom? Qualquer dúvida, não esqueçam de colocar e compartilhar, tá? Beijinhos de luz a todos vocês, uma linda noite. Nós nos encontramos quarta-feira, ao meio-dia, no quadro, agora fugiu da minha mente, prática terapêutica, onde eu vou ensinar exatamente uma coisa que você pode fazer assim, uma coisa não, vou ensinar um processo que você pode fazer com o seu paciente que vai trazer resultados já essa semana, tá bom? E na sexta-feira a gente tem live entrevista, estou esperando que a Sônia aceite fazer comigo. Sônia, aproveitando que você está aí, tá? A missão terapeuta da sexta-feira, a gente terá então entrevista com um terapeuta lindo, Biomicrohertz, aqui com a gente, tá bom? Beijo de luz a todos vocês, foi um prazer estar aqui, uma linda noite a todos, e nos encontramos então quarta-feira, ao meio-dia.